do esporte, hoje com João Vanderlei, para sextar por aqui. João, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia para você, Fábio, bom dia a todos que nos acompanham. Chegando agora para falar de esporte, dizendo que nós teremos, claro, além de Remo e Paysandu e Copinha, vamos também ter, mais para o final do programa, no segundo tempo hoje do esporte, a apresentação de Juan Carlos Osório, novo treinador do Clube do Remo. Mas a gente começa falando de Copa São Paulo de futebol júnior, porque ontem o Clube do Remo acabou perdendo para o Monte Roraima por 3-1 lá em Barueri e se complicou na luta pela classificação. Vamos ver os gols. Em Barueri, o Clube do Remo foi atrás da segunda vitória na Copinha. Mas quem saiu na frente foi o Monte Roraima. Após a bola bater no braço de Tico, o pênalti foi marcado. Germano converteu, 1-0. Depois, Tico foi derrubado dentro da área, pênalti para o Leão. E ele aproveitou a oportunidade para se redimir, 1-1. Só que antes do intervalo, um lance polêmico. Juan completou o cruzamento. O goleiro tentou evitar o gol em cima da linha, mas a arbitragem validou, 2-1. O terceiro veio em um contra-ataque. Gustavinho fintou a marcação e serviu a Murilo. Placar final, Remo 1, Monte Roraima 3. Portanto, temos aí, esse resultado do Clube do Remo, que agora joga contra o Palmeiras no domingo, às 11 horas da manhã, e precisa vencer para se classificar, além, é claro, de torcer por um tropeço do Monte Roraima. O Simba, como é conhecido aí, o Leãozinho, a base, os jogadores da base do Clube do Remo, conseguiram uma vitória no primeiro jogo, perderam aí para o Monte Roraima, que proporcionou, melhor dizendo, uma disputa muito boa contra o Palmeiras, Agora vamos esperar se o Remo consegue essa classificação que poderia ter vindo ontem. Outros jogos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior vão acontecer também ao longo de hoje e também do sábado para as equipes paraenses. Hoje, por exemplo, a Tuna vai entrar em campo buscando a classificação contra o Bandeirante lá de São Paulo. Hoje o jogo da Tuna, na verdade contra o Botafogo de São Paulo, perdão. A Tuna precisa vencer, além de torcer por um empate entre Bandeirante e Santa Cruz na outra partida. Uma situação tá boa para a Lusa. Teremos também o duelo entre Olímpico de Sergipe e o Carajás. Carajás, infelizmente, já eliminado. Jogo hoje às 4 horas da tarde. Amanhã, o Águia de Marabá, que venceu na segunda rodada, vai jogar agora, encerrando a primeira fase contra o Estrela do Norte da Bahia. Então, Estrela de Março da Bahia, e precisa também aí vencer para se classificar. São os paraenses na Copinha, com algumas das situações aí bem interessantes para buscar classificação para o mata-mata. Falando do Paysandu, vamos com o Danilo Peu, é o novo atacante do Papão, inclusive ele foi muito bem jogando pelo Sergipe, pelo Cianorte, pelo Campeonato Paranaense também, pela Taça do Estado do Paraná, inclusive foi campeão por lá. Vamos conferir a apresentação desse jogador do Paysandu. No ano passado, o novo atacante do Paysandu se acostumou a ir buscar a bola no fundo da rede. Danilo Peu, de 22 anos, fez 7 gols na última temporada e ainda foi campeão da Taça da Federação Paranaense pelo Cianorte. Acho que o meu melhor momento foi esse ano passado no Cianorte, onde eu consegui fazer os meus gols, 7 gols, e pude contribuir para ser campeão dessa Taça Paraná que teve. Peu é de Minas Gerais. Apesar disso, tem grande parte da carreira do Paraná. Revelado pelo Londrina, já jogou até a Série B do Campeonato Brasileiro. E em 2025, até teve uma curta passagem pelo Caxias na Série C. Até o ano passado, Danilo Peu havia jogado apenas no Paraná e no Rio Grande do Sul. Mas para esta temporada, ele atravessou o país para encontrar na Curuzu um desafio e uma oportunidade. Eu tinha visto algumas coisas do Paysandu. Eu vim pela grandeza mesmo, pela torcida que tem e pela camisa do Paysandu. Espero que eu possa fazer o meu melhor. O jogador já está integrado ao elenco na pré-temporada e comentou que está chamando mais atenção nos treinos. Pode esperar muita entrega, vou sempre dar o meu melhor pela camisa bicolor e espero fazer tudo dar certo esse ano e que possamos conquistar os nossos objetivos sempre. O Paysandu será o primeiro time de massa da curta carreira e ele mostra que já está ciente do tamanho da cobrança da torcida. Alguns atletas que trabalharam aqui já me falaram
que a pressão da torcida, da cobrança, mas é uma cobrança, espero que possa ser uma cobrança boa para ajudar a equipe e que a gente possa conquistar mesmo esses objetivos do ano 2026. 22 anos para o Danilo Peu, atacante, joga pelo lado do campo ou também como centroavante, foi apresentado ontem aí com a camisa do Paysandu, primeira vez dele no futebol do Norte, né? Fez a carreira dele em grande parte lá no estado do Paraná, jogando pelo Londrina, inclusive a Série B do Campeonato Brasileiro, foi muito bem pelo Cianorte também nesse finalzinho de ano, foram 7 gols marcados por lá e é um cara de bastante velocidade, né? Uma aposta também aí do Paysandu em jogadores jovens, o scout do Papão, né? O sistema de pesquisa de jogadores do Paysandu atuando e buscando esse jogador, né? Num clube bem menor, vai ter oportunidade agora em um clube de massa, vamos ver como é que ele vai lidar agora com essa pressão, né? Porque o Paysandu na terceira divisão, também no Paraense, com um elenco um pouco mais tímido em relação às contratações, né? Algumas delas foram bem boas, com jogadores acima até da prateleira da Série C do Campeonato Brasileiro, mas ainda vai haver uma mescla muito grande com jogadores da base. Então o Júnior Rocha vai ter que ter muito trabalho para fazer esse time funcionar nesses 2 primeiros meses aí do Parazão, né? Pegando aí o mês de janeiro, o mês de fevereiro e também o comecinho de março, para aí sim o Paysandu encorpar mais o seu elenco para a Série C a partir de março, né? Porque vai haver uma injeção de dinheiro maior para fazer mais contratações, aproveitando também o final da janela de transferências da Série A e da Série B. Alguns jogadores que têm um potencial grande vão ficar disponíveis no mercado e aí sim o Paysandu vai entrar na briga por vários deles também. É isso, fechamos. Daqui a pouco tem o segundo tempo do esporte com Juan Carlos Osório, o novo técnico do Clube do Remo. Teremos André Lohan também direto de Camaragibe, ao vivo também falando conosco sobre essa pré-temporada azulina. Combinado então, João, até mais. Tamo junto, valeu. E veja a seguir, olha só. Oito horas e 11 minutos, segundo tempo do esporte, João Vanderlei chegando por aqui. Novamente por aqui para falar agora do Clube do Remo, Fábia, que continua a sua pré-temporada lá em Camaragibe, em Pernambuco. E a gente vai conversar com o André Lohan, que está falando ao vivo conosco direto de Pernambuco, que está bem, muito bem agora com essa vista. Muito bem localizado, André. Na praia, bom dia para você, seja bem-vindo ao BDP. Pré-temporada do Remo continua e agora com a apresentação do novo treinador. É isso, João. Bom dia para você, bom dia, Fábia. Muito bem localizado sob esse sol fortíssimo aqui no litoral nordestino. Já estou sentindo bastante o calor. Lembrando que o sol, né, nasce bem mais cedo do que aí em Belém. Ou seja, esse sol aqui já deve ser de 9h30 da manhã, então já está um sol mais intenso. Bom, vamos falar do Clube do Remo, né, que segue nessa pré-temporada aqui no CT do Retrô, que fica no município de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. A gente está acompanhando, né, desde quarta-feira toda a preparação do Remo para a temporada de 2026. O técnico Juan Carlos Osório já havia se apresentado ao clube no fim de semana, no dia 3 para o dia 4, conversou com os jogadores, já fez vários trabalhos em campo e ontem foi apresentado à imprensa. A TV Liberal foi o único veículo presente nesta entrevista coletiva. Vamos acompanhar. A tradicional imagem recebendo a camisa do novo clube. Osório gostou dos detalhes. Muito bonita, a combinação branco com negro, muito bonita. Azul escuro. E está fresca. Azul oscura. Antes do início da apresentação oficial à imprensa, o técnico azulino colocou sobre a mesa anotações e canetas que o acompanham ao longo de sua carreira. Sempre las he utilizado, sempre apunto todo y tienen un significado especial. Lo rojo, el vermelho, lo más importante, que es lo que más escribo aquí ahora del time, porque es muy importante. Y en el juego, con azul y con negro, rayo o escribo el resto de las cosas. Juan Carlos Osório foi anunciado pelo Remo no dia 18 de dezembro. O comandante azulino listou quais são as prioridades do clube para 2026. A principal delas, o Campeonato Brasileiro.
A principal competição do ano certamente estará em vermelho ao longo de toda a temporada. Está claro el mensaje del señor Braz para mí y en nombre del club desde el primer día fue lo más importante es el Brasileirao. Ahí pondremos todos nuestros esfuerzos. Sin embargo, vamos a tratar de competir en los otros torneos, pero yo personalmente, a mí me gustan los torneos largos, porque en torneos largos se necesita mostrar consistencia. Osório é colombiano, tem 65 anos e vai comandar um clube brasileiro pela terceira vez. O primeiro foi o São Paulo, em 2015. O bom trabalho após 15 partidas o credenciou para liderados pelo Brasil nas oitavas de final. Já em 2024, Osório retornou ao futebol brasileiro em curta passagem pelo Atlético Paranaense. Foi demitido na primeira derrota no Campeonato Estadual após 11 partidas. O último trabalho havia sido no Tijuana do México, na temporada que encerrou no primeiro semestre de 2025. Em todos os times que comandou, Osório aplicou o que chama de metodologia eclética. La metodología seguirá siendo la misma, la llamamos metodología ecléctica porque unimos la metodología de los españoles, el método estructurado, con la de los portugueses, la periodización táctica y los trabajos analíticos de muchos entrenadores en el mundo, más mis propias ideas. La metodología es entrenar el juego a través del juego todos los días, día a día, para mejorar individualmente y colectivamente en la toma de decisiones en el juego. Esa metodología se mantiene. Sobre la idea de juego, seguiré siempre entrenando a tratar de hacer goles y parece sencillo, pero es muy difícil, y a que no nos hagan goles a nosotros. Bom, João, além desses trechos, né, que nós separamos na entrevista coletiva do Osório, eu destacaria também a questão do revezamento. Ele costuma fazer um rodízio dos jogadores em várias escalações, dificilmente o Osório repete a mesma escalação, isso foi visto no São Paulo. É uma forma diferente, né, de fazer com que os jogadores tenham oportunidade, que todo mundo possa rodar dentro da equipe, mas ao mesmo tempo ele também muda os jogadores em posições, né? Então, às vezes o torcedor tem um pouquinho de dificuldade de compreender isso e acaba trazendo um pouquinho de confusão nessa forma como o Osório gerencia o elenco. Mas isso é importante principalmente por conta do contexto em que o Remo está inserido. O Remo vai ser o time que mais vai viajar ao longo de toda a Série B do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica está estimando aí 90 mil quilômetros, né? São mais do que 2 voltas ao mundo. Ou seja, é um deslocamento muito grande e a logística vai ter uma peça central nesta temporada. O Remo estuda a possibilidade de fazer com que Brasília seja o local onde vai destinar conexões, onde vão reduzir essas distâncias entre as cidades que o Remo vai visitar durante o Brasileirão. E além disso, né, claro, o Osório também falou dos outros campeonatos que o Remo vai disputar, Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, mas ele sempre reforça que a prioridade é o Brasileirão. Lembrando que o Remo está aqui, segue até o dia 17, ou seja, o Remo está encerrando a primeira semana de pré-temporada aqui no estado de Pernambuco e retorna a Belém no dia 17 para enfrentar o Águia de Marabá no dia 18, na Supercopa Grão-Pará, abrindo a temporada do futebol paraense em 2026. Eu volto com você, João, Fábia. Muito obrigado, André, pelas suas informações, direto de Pernambuco, para trazer esse começo de temporada do Remo. Só mais uma coisa, André, qual a programação do Remo? O Remo está treinando pela manhã, pela tarde, como é que está funcionando essa programação?
Meu irmão, treina de manhã, de tarde, se der até de noite, né? Aqui nesse período de pré-temporada, os jogadores que foram chegando, se apresentando, passaram pelos exames físicos, médicos, fazem muitos trabalhos, né, com a equipe de preparação física, o Gonzalo, com a equipe de fisiologia na academia, mas também fazem muitos treinos também com o técnico Juan Carlos Osório em campo, por conta do que ele falou na entrevista, a metodologia da periodização tática, né? Esse método faz com que o jogador possa fazer desde o aquecimento, dos treinos em campo, pensando em modelos de jogo, ideias de jogo, ou seja, o Osório já vai trabalhando a parte física no campo, com bola, e isso também ajuda tanto no equilíbrio, né, dessa questão física dos jogadores, como também na preparação e na ideia de jogo que o treinador quer trazer para a equipe do Remo. O Osório falou, inclusive, que sempre vai ser propositivo, vai controlar o jogo, não necessariamente dominar o jogo, porque isso é muito difícil hoje no futebol de alta intensidade, principalmente na Série A, mas vai ser uma equipe muito propositiva, sempre buscando fazer gols. É esse modelo que o Osório pretende implementar, né, como mentalidade, né, como ideia de jogo do Remo nessa temporada. Muito obrigado, André, pelas suas informações. Aproveite um pouco a praia, aí aproveite por nós. A Fábia está morrendo de inveja de você. Eu só queria entrar nessa tela, só isso que eu queria nesse momento. Tá incrível esse cenário, André. Fiquem à vontade. Valeu, até a próxima. Bom trabalho para ti. Tchau, tchau. E só mais um detalhe, Fábio, sobre essa questão do Osório, dele estar treinando com bola desde o primeiro dia, além do perfil do treinador, também uma forma dele não perder tempo, né? Porque é uma pré-temporada curtíssima no Clube do Remo, já começou logo no início de janeiro e tem até o dia 17 para treinar o primeiro jogo contra o Águia. Dia 24 começa o Campeonato Paraense contra o Bragantino e logo no dia 28 já tem estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Então o Remo já vai começar com uma maratona de jogos nesse início do ano. Falando do Paysandu, para você que não acompanhou o primeiro tempo aqui do Bom Dia Parado Esporte, o Paysandu contratou Danilo Peu, atacante, jogador que se destacou no Cianorte, foram 7 gols marcados na última temporada, foi campeão da Taça da Federação Paranaense, também por lá, inclusive fazendo gol na semifinal e também na grande decisão. Paysandu já tem ele junto com o restante do elenco se preparando para a temporada, ao contrário do Remo, o Paysandu já treina desde a metade do mês de dezembro, né? O Paysandu que vai fazer inclusive 2 amistosos, já tem programados contra o Castanhal e também o Cametá. O primeiro deles já é nesse sábado, só que não vai ser aberto para a torcida e também não para a imprensa. Vai ser um jogo-treino apenas fechado para aprender aí e ver como é que está a situação do jogo do Paysandu, o primeiro teste aí do técnico Júnior Rocha, lá no CT de Águas Lindas. Prontinho, fechamos então sobre o tempo do esporte. Fechamos. Muito assunto, te espero semana que vem. Segunda-feira estás aqui? Ainda não sei, vou confirmar ainda. Sempre depende de Abner Luiz. Mas... Pois tem isso. Abner está curtindo férias, o Ferreira também está curtindo férias. Enquanto isso, a gente está revezando aqui. João Vanderlei e Bruno Amâncio. Enfim, os dois estão qualquer coisa ótimos. eu pinto por aqui também. Prontinho. Grande abraço, Fábio. Acordar cedo semana, faz viu? bem, João. Hoje eu posso falar que é bom final de semana. Vou fazer Agora que nem no novo, que eu pensei que em plena quarta-feira era sexta. Também tu ia sair de recesso, então estava tudo certo. Valeu, João. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, Fábio. Olha só, a gente